Trouxe sua Bíblia? Abra aí a sua Bíblia em Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1. Abacuque, capítulo de número 1. Nós vamos dar continuidade à série que nós iniciamos no domingo passado. Hoje, a partir do versículo de número 5. Abacuque 1, a partir do versículo de número 5. Vamos ler. O texto diz assim: Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem. Pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos mais ferozes, que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar, todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Vamos orar. Senhor, essa é a Tua palavra e nós nos colocamos aqui em Tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor da Tua graça, direção e favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa noite, acrescidos da Tua doce presença, levados a compreender a Tua santa vontade. Por meio da Tua palavra, Senhor, nós possamos sair daqui não da mesma maneira como entramos, mas transformados, movidos, Senhor, a viver de acordo com o Teu querer. Nós oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Senhor, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. Pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, só para situar você que porventura não esteve conosco no culto passado, mas sendo bem breve mesmo, porque a gente falou bastante coisa acerca desse livro, mas para ser bem breve, Abacuque ele foi um profeta cujo texto sagrado não nos traz tantas informações acerca dele. Nós não sabemos quem era a sua família, sua classe social,
nós não conhecemos aspectos a respeito de outras questões, além daquilo que nós encontramos aqui no texto. Ele profetizou no tempo onde a impiedade era abundante, onde havia muita maldade. É provável que a profecia de Abacuque tenha vindo entre 612 e 603 a.C. Um tempo logo após os assírios, o império dos assírios ter sucumbido ao poder dos babilônicos. E agora os babilônios dominam os territórios, ou vários dos territórios antes dominados pelos assírios. E a profecia de Abacuque, ela então vai nos revelar que o juízo de Deus virá sobre os judeus por meio das mãos justamente dos babilônios. Mas a grande questão aqui é que o texto inicia com a queixa de Abacuque em relação à situação difícil encontrada no meio dos próprios judeus. Abacuque se queixa com o Senhor por conta da maldade encontrada no meio do seu povo. Muita gente perversa, muita gente ruim, muita gente desonesta, muita gente violenta. E Abacuque vai levar então essa questão ao Senhor. Ele está desolado, ele não compreende, ele acha que Deus devia estar fazendo de uma maneira diferente, ele acha que Deus deveria prestar contas ao povo daquilo que estava acontecendo, ele acha que isso que está acontecendo não tem a ver com o acerto de Deus com o seu povo. Então ele leva essas questões, são os primeiros 4 versículos aí, quando ele apresenta ao Senhor: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Então ele apresenta isso porque certamente ele e algumas outras pessoas que ainda inclinavam o coração a Deus estavam passando por essa situação e vivenciando aquilo e questionando. Por que Deus deixava e até quando ele deixaria que essas coisas estivessem acontecendo? Mas era um tempo, como eu disse, de muita impiedade. Então, em outras palavras, parece que a grande maioria aqui do povo está com o coração justamente inclinado à maldade. Por conta disso, agora nós vamos entrar na resposta de Deus ao profeta. Porém, meus irmãos, Abacuque estava muito perplexo com o que ele via no meio do seu povo. Ao mesmo tempo, ele estava muito inquieto com o silêncio de Deus. Nós falamos bastante sobre isso no culto passado, a inquietude de Abacuque porque Deus parecia calado, não respondia. Só que agora ele vai ficar mais perturbado ainda com a resposta de Deus. Se o silêncio de Deus o deixou inquieto, mais perturbado agora ele vai ficar com o falar de Deus, com a resposta de Deus. Justamente porque a resposta de Deus a Abacuque não é nem de perto aquilo que ele esperava ouvir. Não é nem de perto aquilo que ele esperava ouvir da parte do seu Deus a quem ele clamava. Mas nós vamos perceber aqui, meus irmãos, que os projetos de Deus, eles não se dobram aos projetos dos homens. Deus tem os seus planos, tem os seus desígnios, tem a sua forma de fazer, e nós apenas devemos nos curvar à sua santa e soberana vontade. Bom, aqui a introdução da resposta de Deus a Abacuque já nos deixa bem perturbados. No versículo 5 ele inicia dizendo: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem. Então Deus já chama, no início da sua resposta, a um pensamento perturbador. Em outras palavras, aquilo que eu vou dizer agora é, sem sombra de dúvidas, algo que vocês não esperavam. Aquilo que eu vou dizer agora é, sem sombra de dúvidas, algo que vai perturbar vocês, que vai deixar vocês atônitos, e vocês vão precisar contemplar isso. Vocês vão precisar contemplar, e não apenas vocês, mas as nações. As nações ficarão perturbadas com aquilo que eu vou falar, com aquilo que eu vou fazer.
O Senhor vai falar a Abacuque a respeito da aflição que ele trará ao seu próprio povo. É exatamente isso. A resposta de Deus a Abacuque é: o povo está mal, está perverso, está violento, não me ouve, não ouve as minhas palavras, então eu trarei sobre eles perturbação ainda maior. Eu trarei sobre eles toda espécie de maldade que eles têm lançado sobre os seus próprios irmãos. Trarei e eles contemplarão tudo isso vindo da parte das minhas mãos. Como o Senhor decidiu afligir o seu povo? Primeiro, Deus decidiu aplicar a eles um castigo público. As nações contemplariam. O texto segue dizendo: pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. O Senhor aplicará a eles um castigo que seria observado pelas nações. Segundo, o Senhor aplicaria sobre eles um castigo que seria impressionante. Eles ficariam atônitos, pasmos. Seria algo tão surpreendente, meus irmãos, sem paralelo entre as nações. Um castigo doloroso, mais pesado do que aqueles aplicados aos outros povos que não conheciam o Senhor. Atente para isso, meus irmãos. Quando o juízo de Deus vem sobre aqueles que conhecem o seu nome, que sabem quem Ele é, esse juízo ele é sempre mais forte do que os juízos aplicados sobre aqueles que não conhecem o seu nome. Por quê? Justamente porque nós o conhecemos. Justamente porque conhecemos o seu nome, a sua palavra, a sua vontade. Justamente por isso nós deveríamos dobrar o nosso coração. Justamente por isso nós deveríamos ser mais obedientes. Justamente por isso nós deveríamos fugir do pecado. E justamente por isso, quando não fazemos, o castigo do Senhor sobre nós é mais severo. O castigo sobre aqueles que são filhos é sempre mais severo. Se te espanta essa palavra castigo, né? Que muita gente diz assim: Deus não castiga. Use juízo. O juízo de Deus vem de forma mais severa sobre aqueles que conhecem o seu nome. É simples isso. Você já corrigiu o filho do vizinho? Geralmente não. No máximo, uma fala distante, né? Mas não é nosso filho. Mas os nossos filhos nós corrigimos. Porque esses nós ensinamos. Esses conhecem as regras. Esses conhecem as nossas orientações. E a esses nós colocamos as correções de uma forma mais séria. Pastor, mas o que tanto fez de mal esse povo? Qual era a maldade do próprio povo de Deus? Ora, o texto bíblico nos mostra que o Senhor os havia repreendido várias vezes. O Senhor usou a boca de profetas. O Senhor usou fenômenos da natureza. O Senhor usou calamidades, pragas. O Senhor usou diversas derrotas militares para que eles pudessem compreender que estavam desobedecendo a Deus, mas ainda assim eles não deram ouvidos. E agora, tão impressionante quanto a maldade dos corações daquele povo de Judá, mais impressionante ainda será o castigo de Deus. O castigo de Deus também viria de uma forma rápida, não tardaria em chegar.
O texto diz: pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam. Não tardaria em chegar e não tardou em chegar. Não demorou muito tempo para que o povo babilônio pudesse dominar Judá. E o castigo de Deus também viria com a grande mão de Deus se manifestando. De forma que era necessário que todos soubessem que se tratava da mão do Senhor sobre eles. Deus buscava demonstrar com isso a sua soberania. Permitir que o seu próprio povo fosse castigado, sofresse o seu juízo pela mão de um outro povo, um povo perverso também, era justamente demonstrar o seu poder. Era justamente para demonstrar a sua permissão de que aquilo pudesse acontecer. Por fim, esse castigo de Deus, veja como Deus em tudo tem planos e propósitos. Esse castigo ele tipificaria a destruição futura dos judeus que viriam a desprezar Jesus Cristo e o seu Evangelho. Quando lá na frente, 600 anos depois, o povo judeu rejeitaria o Filho de Deus, rejeitaria o Evangelho, eles que seriam destruídos, subjugados pelos romanos. Nós já ouvimos falar aqui várias vezes da destruição de Jerusalém pelos romanos. Quando isso vem acontecer, isso é justamente algo que havia sido tipificado lá atrás, justamente aqui nesse período, profetizado por Abacuque. Como sabemos disso? Em Atos 13, 41, no discurso do apóstolo Paulo, voltado aos judeus, depois você pode ler em casa, é justamente esse versículo 5 que o apóstolo Paulo usa para dizer assim: cuidado para que isso não aconteça a vocês também. Vocês estão rejeitando o Evangelho, cuidado para que não aconteça a vocês, assim como aconteceu lá atrás, quando fomos dominados pelos babilônios, porque rejeitamos a vontade de Deus. Algo que é importante para nós, meus irmãos, é olhar para o texto bíblico, olhar para a palavra do nosso Senhor como algo que precisa nos alertar. Às vezes nós passamos os olhos sobre a palavra de Deus e não nos deixamos alertar. Continuamos vivendo como se nada estivesse acontecendo. Nós lemos sobre juízo, nós lemos sobre a punição de Deus sobre os pecadores, nós lemos sobre morte, nós lemos sobre inferno e vivemos como se nada estivesse acontecendo. Alguém me encaminhou um vídeo hoje, não lembro quem, que eram duas pessoas num podcast brincando acerca do inferno. A pessoa dizia assim: se for para ir para o inferno, para encontrar, desenhando, né, da questão dos evangélicos, aí falou do Marco Feliciano. Se for para eu ir para o céu, na verdade, se for para eu ir para o céu para encontrar com o Marco Feliciano, eu prefiro ir para o inferno, fazer festa lá. A gente se encontra no inferno e vai fazer festa, como se o inferno fosse lugar de festa. E é isso, meus irmãos. Agora, pior do que aqueles que estão lá fora, que desconhecem as palavras de Deus, é quando aqueles que estão dentro do povo de Deus acabam desdenhando das suas palavras. É o que estava acontecendo aqui. Quando nós que estamos dentro do aprisco, que ouvimos a sua palavra e a sua instrução, ouvimos o direcionamento do pastor, do supremo pastor, nós ainda assim voltamos o nosso coração contra o Senhor. Por isso o Senhor os afligiria, e era assim que o Senhor os afligiria, de maneira pública, impressionante, rápida, com a manifestação do poder de Deus e de forma que aquilo ficasse de exemplo para as gerações futuras. A sentença de Deus para eles é terrível. Nós vemos isso a partir do versículo 6 até o versículo de número 8.
Ele diz: estou trazendo os babilônios. Preste atenção, não são os babilônios que virão. Eu trarei, diz o Senhor. Eu trarei essa nação sobre vocês. E ele começa então a descrever como é essa nação. Deus fala ao profeta, descrevendo como é essa nação que virá sobre eles. Os caldeus, os babilônios, eles seriam esse instrumento de Deus contra Israel. Ainda que eles também agissem injustamente, por um tempo, Deus os usaria para executar a sua justiça sobre Israel. Deus tem esse poder, meus irmãos, Ele usa quem Ele quer. Ele usa quem Ele quer. Uma jumenta, um grande peixe. Nós vimos em Jonas, aqueles marinheiros pagãos. Deus usa quem Ele quer, e agora Ele demonstra o seu poder porque Ele usará uma nação inteira. Ele não usará apenas um homem, Deus usará uma nação inteira, e uma nação inteira rebelde. Deus usará contra o seu próprio povo, para que eles pudessem ser levados ao arrependimento. E aí Deus então descreve, primeiro, uma nação amarga, impetuosa. O texto diz: nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Pessoas que faziam tudo com violência, com furor. Assim eram os babilônios. Nação forte e temível, diz o versículo 7. É uma nação apavorante e temível. Então eles realmente levavam pavor. Não é à toa que eles acabaram de vencer a outra nação, os assírios, que dominavam tudo. Porque eles são apavorantes. Eles não podem ser enfrentados por ninguém. E ninguém poderia fugir deles. Outra coisa que o texto nos diz é que eles faziam da sua vontade a sua lei. Versículo 7, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Um povo que era dominado pelos seus apetites, pelas suas próprias paixões. Eles não eram dominados por uma razão, por uma boa consciência. Eles não eram governados por leis humanitárias. As suas paixões, os seus apetites, as suas maldades. E talvez essa seja a pior situação de um homem. É quando Deus permite que ele seja dominado pelas suas próprias vontades. Porque o nosso coração é mau, perverso, porque somos pecadores. E quando o Senhor nos permite sermos dominados por nós mesmos, essa é a nossa pior condição. Quer ver um exemplo claro disso? Você sabe que existem leis humanitárias estabelecidas mundialmente. Nós sabemos que existem leis de guerra estabelecidas mundialmente. Mas isso não impediu que aqueles homens terroristas do Hamas invadissem Israel, matassem bebês, estuprassem mulheres, matassem famílias inteiras, pessoas que estavam em suas casas. Isso não os impediu. São assim homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles não têm filtro moral. Eles não conseguem enxergar, olha, mas eu vou respeitar isso aqui. São homens assim. A gente ouve falar, talvez já foi um pouquinho, se podemos usar essa palavra, melhor, quando a gente ouve falar que criminosos, facções, têm filtros morais
olha, não pode mexer com esse tipo de gente aqui. Não mexe com o pessoal da nossa quebrada, não pode roubar aqui na quebrada. Não pode isso, não pode aquilo. Eles vão estabelecendo filtros morais, mas até isso nós temos visto tem sido cada vez menor. Porque quando o homem vai sendo dominado, e nós falamos sobre isso no último culto, vai sendo dominado pelas suas paixões e pelos seus pecados, o pecado ele toma espaço. Ele não se limita, ele não quer só um pouco. É por isso que quando alguém peca, ele não peca só um pouquinho. Ele não peca só um dia, ele não peca só até onde ele quer. Ele vai ser dominado pelos seus pecados, porque assim é a maldade do homem, assim são os pecados do homem. Outra coisa sobre esse povo que o Senhor nos relata, que eles eram terríveis, famosos pelas suas tropas, famosos pelo vigor das suas tropas. Versículo 8, seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Essa descrição aqui de Deus ao profeta tem várias coisas, mas pelo menos uma aqui talvez seja muito interessante para nós, quando ele compara que mais ferozes que os lobos no crepúsculo, ou seja, no cair da tarde. Aquele povo tinha uma ideia bem presente de que os lobos, eles sempre eram mais ferozes de fato no final do dia. Porque geralmente as suas presas são animais que saem em movimentos noturnos. E aí eles passavam o dia com fome. E quando já era cair da tarde, a noite se aproximava, eles estavam com muita fome e cada vez mais ferozes. Assim Deus descreve o exército dos babilônios como homens que chegariam ali ferozes, vorazes, para estabelecer de fato carnificina. Eles iriam matar pessoas, eles iriam levar tantos outros presos, como isso depois acabou se concretizando na história de Israel. Deus alertou o povo. Deus falou a eles. E é interessante Deus deixando claro o que viria sobre eles. A sua punição, o juízo de Deus sobre eles. Deus deixa claro aquilo que eles sofreriam. Talvez aqui possamos nos permitir a um parênteses para um questionamento. Mas como assim juízo de Deus? Como assim castigo de Deus sobre o seu próprio povo? Sim, meus irmãos. Sim. Pega um menino, criança, você diz assim: menino, sobe nessa cadeira. Essa cadeira está frágil, você vai cair. A menina está indo, a gente vai lá e puxa. Menino, sobe nessa cadeira. Essa cadeira está frágil, você vai cair. A gente tenta de novo, a gente puxa de novo. Até aqui, em um dado momento, você diz assim: não, agora você vai descobrir que aquilo que eu te falei é verdade. Aí foi isso que Deus fez. Seu povo foi lá testar. Deus trouxe, já havia alertado, profetas. Eles estavam perdendo batalhas. Deus está os alertando. Mas eles não querem despertar. Então Deus traz um povo para lançar sobre eles, para que eles possam perceber que tudo aquilo que estava sendo alertado a eles era a mais pura verdade da parte de Deus, para que isso ficasse gravado em seus corações.
Do versículo 9 até o versículo 11, nós vemos os aspectos dessa profecia. Deus apresentou como sendo algo temível, depois Deus apresentou quem seria o povo que ele iria usar. Agora Deus apresentará os aspectos terríveis de como isso aconteceria, de como essa nação temível viria de forma tão terrível sobre a nação de Israel. É o que o texto nos diz. Versículo 9 diz: todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. É como se Deus dissesse assim, ó, essa nação ela é terrível, eles são violentos, eles são assim, eles são como os lobos ferozes, eles são como mais velozes que leopardos, os seus cavalos, são assim, são assim, são assim, e agora Deus está dizendo, e eles farão aquilo que vocês estão pensando mesmo. Porque Deus poderia dizer, como isso aconteceu em outros momentos, Deus poderia dizer, ó, esse povo é perverso, mas eles não tocarão em vocês. Mas aqui Deus diz, esse povo é perverso, mas eles vêm prontos mesmo para a violência. Eles tomariam tudo o que pudessem colocar em suas mãos. Eles iriam enriquecer com os despojos. Eles iriam tomar, de fato, tudo aquilo que pudessem tomar de Israel. E isso aconteceu. Não apenas o povo desolado, mas as suas posses e seus bens tomados. Porque esses homens chegarão ali enfurecidos. Eles avançariam na guerra com todo o vigor possível, com muita violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Eles tomariam pessoas presas, um grande número de prisioneiros, um grande número de judeus foram levados à Babilônia. São assim esses homens, e Deus está dizendo, isso acontecerá. E a importância, meus irmãos, das palavras de Deus ao profeta aqui é muito grande, porque depois o povo verá realmente tudo isso acontecendo, e não poderão negar, assim como Deus falou, eles não poderiam negar que aquilo aconteceu, porque o Senhor interviu, porque Ele fez, porque o Senhor os alertou. Ele diz, farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Se dissesse antes para vocês que isso aconteceria, vocês não acreditariam não, mas eu estou dizendo e eu vou fazer. E aí quando vocês virem acontecer, vocês vão saber que fui eu que falei. Ainda sobre os babilônios, versículo 10, ele diz, menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Eles zombariam de toda a oposição que lhes fosse feita. Porque talvez agora no coração do povo de Israel comece a vir a ideia, não, então vamos fortalecer as nossas defesas, vamos preparar o nosso exército, vamos levantar aqui cidades fortificadas. Deus está dizendo, ó, não vai dar certo. Eles vão zombar disso, eles vão rir disso. Eles são tão poderosos que eles vão rir de vocês. Qualquer coisinha que vocês façam, eles vão passar por cima. Deus está alertando o seu povo. Porque, meus irmãos, chega uma hora que o cálice da ira de Deus transborda. Você quer ficar afrontando Deus? Afronte. Mas não se esqueça que uma hora o cálice do Senhor transborda. Você quer rejeitar a palavra de Deus? Rejeite. Mas sem esquecer que uma hora o cálice da ira de Deus transborda. Deus já apresenta aqui esses aspectos como algo que fatalmente acontecerá. Não tem mais volta. O versículo 11 diz, depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Ah, meus irmãos,
quando os babilônios fizessem tudo isso que Deus está falando, olha como Deus domina todas as coisas. Quando eles fizessem tudo isso, o Senhor já deixa claro aqui: homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. O Senhor diz: eles farão de Deus a sua própria força. Ou seja, eles ficarão envaidecidos, cheios de orgulho. E eles começarão a achar que tudo o que eles fizeram foi por conta do poder deles, da força deles, da maldade deles. Mas agora o Senhor diz: não. Eles só farão isso porque eu, o Senhor, os trarei sobre vocês. Então nem judeus que estão longe de Deus, nem esse povo perverso, ímpio, que será usado por Deus para o juízo sobre Israel, podem negar a soberania de Deus. Quando Nabucodonosor se sentisse altivo, se sentisse orgulhoso, estaria ali o início da sua ruína, o início do seu declínio. Nós podemos ver isso lá no livro do profeta Daniel. O domínio de Deus sobre os líderes da Babilônia. A palavra de Deus nos deixa claro, Provérbios 16, 18, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Meus irmãos, nenhum de nós deveria se deixar tomar pelo orgulho, porque a queda ela vem exatamente depois do orgulho, exatamente depois do espírito altivo. Note aqui que é uma grande ofensa para Deus tentar tomar a sua glória para si mesmo ou tentar dedicar ela aos seus deuses. E foi isso que os babilônios fizeram. Começaram a dar glória a si mesmos pelo seu poder e aos seus deuses. Mas Deus tem o controle da história, amém? Deus tem o domínio de todas as coisas, Ele estava no controle. Se os babilônios chegaram lá, foi porque Ele permitiu. Meus irmãos, nenhum governante desse mundo, nenhum poderoso desse mundo, ninguém tem poder superior ao do nosso Senhor. Ninguém que esteja imaginando que hoje está implantando a sua maldade, a sua perversidade, com o seu poder sobre o mundo, que ninguém vem achar em nenhum momento que tem mais poder sobre as pessoas, sobre o mundo do que Deus. Deus domina sobre as autoridades. Deus governa sobre os governantes. Ele tem todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade. Nós não podemos nos esquecer disso. Parece confuso, e de fato é, que por algum momento o Senhor permita que governos perversos estejam à frente do povo, que homens maldosos estejam liderando, que a maldade venha sobre o seu próprio povo. Parece confuso para nós, mas Deus não perde o seu controle, Deus não perde o seu domínio, Deus não está desatento, não está dormindo em seu trono. Ele conhece, sabe todas as coisas. Nenhuma maldade escapa aos olhos de Deus. Nada feito oculto em um gabinete, pensando na maldade, pensando no sofrimento dos homens, escapará dos olhos de Deus. Nada. Nada. Muitas vezes nós nos indignamos. Como assim? Como isso pode? Como as coisas podem acontecer dessa forma? Está vendo aí, esse homem aí, esse cara já foi condenado e está fazendo isso. Esse aqui devia estar preso e está fazendo essas coisas. Esse homem é tão perverso, todo mundo sabe, mas está aí. Mas, meus irmãos, quando nós nos tomarmos de indignação, que nós não venhamos a esquecer de quem é Deus.
E é justamente isso que Abacuque faz agora, ao iniciar a sua segunda queixa. Porque parece que, tente entender aqui o sentimento do profeta. Parece que depois que Deus fala tudo isso, ele está aqui, ele está atordoado com tudo isso, mas ele ainda lembra quem Deus é. E aí, quando nós nos pegarmos atordoados com todos esses problemas e mazelas do mundo, algumas distantes, outras que nos atingem, nós não podemos esquecer quem Deus é. E uma vez que ele recebeu então a mensagem da parte de Deus, que no momento não foi tão agradável, não é algo degustável, mas ele se pega aqui agora, tentando, talvez ele mesmo se tranquilizar, lembrando quem Deus é. Meus irmãos, nós podemos questionar, falamos sobre isso no culto passado, levar as nossas questões, as nossas inquietudes para Deus, mas nós não podemos ter pensamentos ruins em relação a Deus, em relação à sua pessoa. Você entende isso? Pode ser duvidoso para nós, mas é erro nosso quando os nossos pensamentos em relação a Deus são ruins sobre a sua pessoa. E Abacuque tenta ao máximo aqui, por mais que ele esteja confuso com tudo isso, ele tenta se guardar disso. E ele vai levantar ao Senhor agora uma segunda queixa, mas antes, ele apresenta para nós aqui verdades acerca de Deus. Talvez são verdades, como eu disse, que ele está usando aqui para se consolar, mas são verdades também que deveriam nos consolar. O versículo 12 ele diz: Senhor, Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Primeira coisa que Abacuque lembra que Deus é Senhor. Ele chama Senhor. Nós não podemos esquecer, aconteça o que acontecer, que Deus é Senhor. Qual o peso que essa palavra tem para você? Talvez as gerações mais novas estejam perdendo o peso da palavra Senhor. Mas certamente os mais antigos, e eu já estou me enquadrando nisso aqui, a gente lembra que quando a gente se voltava para o nosso pai, para o nosso avô, para as autoridades da nossa vida, nós nos dirigimos a eles com Senhor. As mães com senhora. Isso imprimia respeito. Imagine agora ele se voltando ao Deus Senhor. Senhor de toda autoridade, Senhor de todo domínio, Senhor de todo poder. Aconteça o que acontecer, não se esqueça, Deus é Senhor. Com todo o peso que essa palavra tem, Deus é Senhor. Nós não podemos esquecer que Deus é o nosso Deus. Abacuque diz: meu Deus. Nós não devemos, meus irmãos, por mais inquietos que estejamos em algum momento, nós não devemos romper o nosso relacionamento com Deus. Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Deus. Está inquieto? Está preocupado? Está angustiado? Mas não rompa o seu relacionamento com Deus. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus. E Abacuque lembra disso e ele diz: meu Deus, porque ele não quer romper o relacionamento com o Senhor. Ele diz: meu santo. Ele reconhece: Deus é santo. Meus irmãos, Deus é o meu santo, é o nosso santo. O profeta aqui faz referência à santidade de Deus. Nós não podemos esquecer, Deus é santo. Por mais confuso que seja esse mundo e as situações que estejamos vivendo, Deus é santo.
A sua santidade não compactua com o pecado. Deus é santo. Isso começa a nos esclarecer muitas coisas. Deus é santo. Não há relação dele de participação com a maldade. Ele é santo. E não podemos esquecer disso. Deus é eterno. Ele diz: Senhor, Tu és desde a eternidade. E depois ele diz: Tu não morrerás. Desde a eternidade. E não morrerá. Deus é eterno. Os homens passam. A maldade desses homens passa também. Deixa marcas. Deixa. Hitler. Homens perversos ao longo da história da humanidade deixaram as suas marcas, mas passaram. Estão em seus túmulos. O nosso Senhor está vivo. Desde a eternidade Ele é e Ele não morrerá. Superior a todos eles, porque não morre, Ele é eterno. Nós não podemos esquecer que Deus é eterno. E enquanto houver esse mundo, meus irmãos, há uma relação dele com a sua igreja. Alguns entendem aqui que, onde diz, na minha versão, tu não morrerás, alguns entendem que o profeta estaria querendo dizer, nós não morreremos. E por que não morremos? Talvez não morramos fisicamente, ou talvez morramos fisicamente, mas no que diz respeito à nossa relação com Deus, não há essa possibilidade. Evangelho de João, capítulo de número 14, palavras do Senhor Jesus, no versículo 19, ele diz: dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Palavras do Senhor Jesus: porque eu vivo, vocês também viverão. Ou seja, se servimos a um Deus eterno, que não morre, nós podemos ter a viva e doce expectativa que no Senhor, aqueles que estão nele, não morrerão. Não morrerão. Pode haver a morte física, mas estaremos na eternidade com o Senhor. Dizemos isso, meus irmãos, porque talvez uma das coisas que mais abale homens bons, homens justos nesse tempo, é quando nós somos vítimas de violência que gera morte. Quando o homem de Deus morre por mão da violência, da perversidade de um outro homem, quando alguém morre em um acidente provocado por alguém que estava embriagado, quando alguém morre vítima de um latrocínio, de um homem perverso, quando alguém morre dentro da sua casa, talvez isso seja das coisas que mais nos machuque, mas porque ele vive, aqueles que estão nele não morrerão. Isso precisa confortar os nossos corações. Outra coisa que o profeta lembra aqui é que Deus tem todo o controle sobre todas as coisas. Ele diz: Senhor, ainda no versículo 12, Tu designaste essa nação para executar juízo. Depois ele diz: ó rocha, chamando o Senhor de rocha, determinaste, ou seja, tu determinaste que ela aplicasse castigo. Tu designaste, tu determinaste. Não foram eles, foi o Senhor, foi o teu poder. Ele tem todo o domínio. E
E por mais confuso, meus irmãos, que seja para nós muitas vezes entender isso, confie no Senhor. Ele tem todo o poder e Ele tem todo o domínio. Há muitas coisas que nós não entendemos. Há muitas coisas que nós não entendemos. Mas confie, meus irmãos, Deus tem todo o domínio. Eu me lembro quando adolescente, meu pai chamou a gente para dizer que ia sair de casa. Como entender isso? Não tem. Passam os seus anos, eu não consegui entender as suas atitudes. Quando eu olho para minha casa e para minha família, eu entendo menos ainda. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu entendo menos ainda. E a única coisa, meus irmãos, que nos conforta diante das questões onde nós não entendemos a maldade do homem, é lembrar que Deus tem todo o domínio. Eu não sei qual foi a pior situação que você sofreu, mas você não pode esquecer, Deus tem todo o domínio. Algumas Ele usará para executar juízo. Nós estamos vendo aqui. Outras Ele usará para correções, para disciplina. Outras Ele usará para desígnios que só Ele conhece, planos que só Ele conhece, voltas, né? A gente costuma dizer popularmente, as voltas que o mundo dá. Deus conhece todas as voltas que o mundo deu e o mundo dará. Deus conhece o primeiro dia da criação, ao último dia, quando Ele determinará talvez o fim das voltas desse mundo e das voltas da vida de cada um de nós. Deus conhece você agora, mas Deus conhece você no ventre da sua mãe, assim como conheceu você nas aflições e dificuldades que você passou, nos abandonos que você sofreu, nas dores que vieram sobre você, e Ele conhece tudo que ainda está por vir. Porque Ele tem todo domínio, tu designaste, tu determinaste, o Senhor tem todo o domínio. Mesmo, meus irmãos, que a impiedade dos ímpios perdure por um tempo, que a gente veja que parece que os ímpios estão dominando, Deus não aprova a impiedade. E o profeta diz isso, versículo 13: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Ele lembra disso. Nós olhamos a maldade e isso nos leva a questionar. E o profeta questionou: então por que toleras o perverso? Nós podemos questionar, mas nós não podemos esquecer que Deus certamente não aprova a maldade. Ainda que pareça que por um tempo as coisas estão indo de mal a pior, Deus não aprova. Citaram uma situação política aqui, mas eu não quero tomar partido. Mas talvez seja uma coisa notória para todo mundo. Que quando vieram as eleições do ano passado, para muita gente parecia assim: olha, o mundo vai ser destruído se determinado candidato ganhar. E muita gente foi tomado de aflição e de ansiedade, de pavor. E meus irmãos, ainda que de repente eu e você possamos achar que determinado candidato A ou B era pior,
Nós não podemos considerar que Deus compactue com nenhum tipo de maldade. Ainda que haja governos estabelecidos por pessoas ímpias, nós não podemos esquecer que Deus estabelece domínio sobre os governantes. Então está tudo debaixo do controle dele. Está tudo debaixo do domínio dele. Talvez seja tempo de juízo sobre o povo de Deus, talvez. Nós que idolatramos figuras da arte, da política, que colocamos essas pessoas em um pedestal, nós que colocamos ministros que deveriam ser ministros do Evangelho, mas que eram ministros, pastores, adúlteros, nos púlpitos. Estou falando de igreja, da igreja brasileira de uma forma geral. Nós colocamos homens assim nos púlpitos nos últimos anos, impuros. Nós aceitamos, idolatramos esses homens. Nós aceitamos um sistema de igreja movido a recursos financeiros não para a glória de Deus, mas para abastecer homens que enriqueceram com tudo isso. Nós aceitamos. Nós fomos às igrejas à procura de bênção e quisemos trocar a bênção de Deus por dinheiro. Nós fizemos isso. Seria Deus injusto em estabelecer juízo sobre nós? Não. Se fizesse, ou se estivessem fazendo, não há nenhuma injustiça em Deus fazer isso. Não há. Mas diante de tudo isso, o que nós não podemos esquecer é que Deus não aprova o pecado. Seus olhos são puros. Ele não suporta ver o mal. Ainda que o permita por um pouco de tempo, Deus não se concilia com o pecado. Ainda que um homem perverso seja usado por Deus, se não se arrepender, será levado ao inferno. Por isso que Jesus deixou claro que no seu dia, no grande dia, alguns o chamarão Senhor, Senhor, e dirão: em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios. E ele dirá: apartem-se de mim, não os conheço. Porque ser usado por Deus não é sinônimo de aprovação de Deus. Não é sinônimo de relacionamento com Deus. Os babilônios estão sendo agora chamados a serem usados por Deus, mas não são povo de Deus. Nos próximos versículos, o profeta apresenta suas próximas queixas. Tornaste os homens como peixes do mar. Ainda no versículo 13 ele diz: porque ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles. Tornaste os homens como os peixes do mar, como animais, que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede, nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Isso aqui é interessante. Depois que Abacuque recebe da parte de Deus a mensagem de que o povo será entregue na mão dos babilônios, aí ele diz, como se dissesse aqui, é assim, é? Quer dizer, você entregou o povo assim na mão deles? Quer dizer que eles vão chegar com uma rede agora, jogar, pegar a gente tudo e levar, secar a rede, voltar, jogar, pegar a gente tudo e levar, e vai ser assim mesmo, é? Abacuque é engraçado. Vai ser assim mesmo? Olha a nossa inquietação, meus irmãos, com a forma como Deus faz as coisas. Essa é a grande verdade. A gente é muito inquieto com a forma como Deus faz as coisas.
Essa geração e as próximas certamente ainda viverão isso. Ela não é somente uma geração que questiona, é uma geração que não aceita a forma como fazem sobre eles. Você já percebeu isso? De adolescente para frente, já está nessa barca aí. Eu não sei a letrinha lá das gerações, né? Tem X, Y, Z. O pessoal aí que é experiente nisso. Eu não sei, mas eu sei que é esse povo aí, ó. Daqui para frente. Eles não somente questionam, mas eles querem dizer como deveria ser feito. Pai, você me bateu. Mas não pode ser assim, você deveria ter feito dessa outra forma. Acho que tá bom. Tenha seu filho, resolva seu lance aí. Mas eles são assim. Não líderes de jovens e adolescentes. Essa galera não é assim? Pais e mães aqui de adolescentes, crianças, não estão assim? Não é desse lado do cinto. Aqui vai me machucar. Oxe, se não fosse para, machucar, a gente não tá. Castigo é para isso. Mas eles estão assim. Abacuque está assim. Ô Deus, quer dizer que assim, você entregou a gente, eles vão vir, vão jogar a rede, vão levar, e vai levar para a Babilônia mesmo? É esse o questionamento do profeta. E como ele encerra aqui o capítulo 1, e aí no próximo culto a gente vai entrar no capítulo de número 2 e ver a resposta de Deus para esses questionamentos aqui agora, né? Ele encerra, apesar disso tudo, ainda expressando a sua humildade, na esperança de que Deus ainda poderia permitir que esses homens perversos voltassem atrás. Olha o que ele diz, versículo 17. Mas continuará ele, esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? É o questionamento do profeta. Ele faz uma pergunta aqui, cheia de esperança. Por que ele pergunta isso para Deus? Porque ele ainda acredita que Deus pode voltar atrás. Meus irmãos, não é nosso papel, apesar de todo sofrimento estabelecido, apesar dos tempos difíceis, apesar da própria palavra nos apontar que os últimos tempos seriam muito difíceis, não é nosso papel jogar a toalha. Parece contrastante isso, mas essa é a verdade bíblica. Os tempos são difíceis, pastor, sim. A palavra diz que ficariam mais difíceis, sim. E qual é o nosso papel? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a todas as pessoas, conduzir pessoas à salvação, amparar os aflitos, repartir aquilo que nós temos, ajudar os necessitados, orar ao Senhor, contando com a esperança de que Ele ainda pode mudar a nossa situação. Talvez não mude a história toda, porque isso já está posto a nós na palavra. Mas talvez aquela pessoa complicada, com quem você tem contato, e que você diz assim, essa pessoa é rebelde, essa pessoa é perversa, essa pessoa é malvada. De repente Deus pode tocar no seu coração e Ele pode voltar atrás. De repente Deus pode alcançar a sua vida e Ele pode mudar. E nós precisamos continuar nessa esperança e nessa expectativa, fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então, apesar dos tempos difíceis, não pare. Continue crendo, continue orando, continue pedindo a Deus. Oremos pelo fim das guerras, apesar da palavra nos dizer que os últimos tempos seriam tempos de guerras. Oremos pela conversão dos homens, apesar da palavra nos mostrar que nos últimos tempos os homens seriam cada vez mais amantes de si mesmos, mas temos que orar, temos que pedir a Deus, temos que ter esperança, temos que contar com a possibilidade de que Deus pode voltar atrás, se Ele quiser, porque Ele tem todo o domínio. Mas continuará Ele esvaziando a sua rede, Senhor? Continuará Ele destruindo sem misericórdia as nações? E aí só o versículo 1 do capítulo 2, ele diz assim, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque se apresenta a Deus. Senhor, eu não acredito
Eu não acredito que eles vão poder fazer isso. Eu acredito no Senhor, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor pode mudar. Meus irmãos, que possamos manter a viva chama da esperança em Deus, de transformação, de mudança, da minha rua, da sua rua, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo, de cada lugar onde eu e você colocarmos a planta dos nossos pés. É mais fácil dizer: Senhor, manda uma bomba em Brasília, Senhor, explode esse bairro, Senhor, acaba logo com isso. É muito fácil dizer, mas o Senhor não nos chama para isso. O Senhor nos chama para continuar servindo, continuar amando e continuar levando a viva esperança no Senhor a todos os lugares. Amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus, vamos orar.